Caríssimos irmãos, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez através deste canal que tem sido uma bênção para nós. Nós temos aprendido muito, temos sido desafiados pela palavra de Deus a pensarmos no cuidado uns com os outros, nos mandamentos recíprocos. Hoje, mais uma vez, teremos um culto voltado para este tema, mandamentos recíprocos. A nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Divinópolis, chega até a sua casa com muita alegria para transmitir a mensagem da palavra de Deus. Nesta quinta-feira, dia 7 de maio de 2020, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para adorar ao seu nome, mas também para recebermos dele bênçãos através de cada ato, de cada momento desta celebração. Venha conosco então adorar ao Senhor através deste culto. Vamos orar agora? Amado Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Mais uma vez, ó Deus, podemos adorar o Senhor. Estamos unidos como igreja e estamos aqui, ó Deus, com os corações abertos para ouvirmos a tua palavra. Queremos também, ó Deus, expressar nossa alegria em pertencermos ao Senhor, em sermos o teu povo, e por isso queremos também oferecer ao Senhor cânticos. E queremos, ó Pai, que cada momento desta celebração possa ter como alvo único a adoração ao Senhor. Te agradecemos pelos ministros da tua igreja, por cada família que está reunida, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos capacite para cumprirmos esses mandamentos recíprocos, principalmente num momento como esse, ó Deus, em que tanto carecemos de amor, de solidariedade, de cuidado uns com os outros. Pedimos também ao Pai nesse momento por aqueles que trabalham na linha de frente do combate a este vírus, os profissionais na área de saúde. Pedimos pelos irmãos que estão enfermos, que o Senhor, ó Deus, possa alcançar a cada um com a tua providência, com a tua cura. E pedimos ao Pai que o Senhor continue sustentando a nossa igreja para que cumpramos a missão que nos foi confiada pelo Senhor. Nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está nesse dia cultuando ao Senhor juntamente conosco. O Senhor tem nos dado esse recurso para que continuemos louvando o seu nome. Que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe a sua família. E nesse momento de leitura bíblica, eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, dos versos 1 a 9. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 9. Nos diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podies suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus, somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Louvado seja o nosso Deus por sua santa palavra. Boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria estar com vocês mais uma vez e nesse momento poder compartilhar um cântico de louvor e adoração com os irmãos. Vamos cantar da grandeza do Senhor e falar das suas maravilhas. Com esplendor
alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, Ele é digno do louvor. Cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez nós estamos aqui declarando, falando, cantando das tuas maravilhas, da tua grandeza, nos alegrando, Senhor, em sabermos que o Senhor é suficiente, que o Senhor está acima de todas as coisas, que o Senhor governa todas as coisas. E como o nosso coração se enche de alegria em saber que nós dependemos do Senhor e podemos descansar plenamente nessa segurança que vem do Senhor. Glórias ao teu nome, louvado seja o teu nome, que haja sempre em nós a alegria em compartilharmos, em cantarmos da tua grandeza e do teu poder. Obrigado por tudo, agradecidos estamos no nome de Jesus. Amém. Continuamos estudando acerca dos mandamentos bíblicos recíprocos, o ensino que a palavra de Deus nos dá a fim de que sejamos sempre, a Igreja de Jesus, um corpo bem ajustado, um corpo harmonioso. Hoje quero falar-lhes acerca do cuidado descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 25 e 26. O tema da nossa série hoje é Cuidem uns dos outros, ou tende igual cuidado uns dos outros. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 25 e 26. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor
uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto da palavra do Senhor, porque ele nos leva a uma reflexão necessária nos dias de Paulo, mas também em nossos dias. Assim como as igrejas do Novo Testamento, e em especial a igreja que estava na cidade de Corinto, precisava estudar as implicações desse mandamento do Senhor Jesus, nós, igreja do século XXI, também o precisamos. Algumas perguntas podem nos ajudar a iniciar essa reflexão tão necessária para que a igreja viva de modo harmonioso, viva com saúde nos seus relacionamentos. Você desprezaria alguma parte do seu corpo porque você não considera importante? Você seria capaz de mandar um dentista eliminar ou extrair um dente seu porque ele vive escondido, ele nem aparece no sorriso? Ou você pediria para um médico cirurgião amputar um dedo seu, porque a sua conclusão é que esse dedo faz pouco esforço para sustentar o corpo, que é melhor se desfazer dele porque ter que alimentá-lo é uma tarefa pouco recompensadora? Você deixaria, enquanto seu corpo está doente, tirar o seu coração que você considera saudável? Como quem diz, olha, esse coração é tão saudável e tão importante que está carregando esse corpo doente, portanto eu quero separar o belo, vigoroso, trabalhador coração desse corpo frágil? Você deixaria de tratar uma enfermidade do seu estômago, porque o seu estômago não aparece na foto, porque ninguém o vê? Pois na igreja de Corinto e por vezes na igreja de Cristo, nós nos deparamos com alguns membros do corpo que se consideram tão capazes, que se consideram tão fortes, tão cheios de habilidades, que passam a desprezar outros membros do corpo. Encontramos também gente que começa a olhar para si mesmo e perceber que não tem importância, e às vezes até começa a ter inveja daquele membro que é mais notado, que está no dia a dia do corpo aparecendo e atraindo sobre si atenção. Esses graus de importância que nós damos aos membros por vezes não é bom para a igreja. Como também não seria bom se assim fizéssemos com o nosso próprio corpo. Paulo foi usado por Deus para escrever essa carta justamente para mostrar que cada membro do corpo tem grande valor, mesmo aqueles que aparentemente não são tão inteligentes, ou não trabalham muito, ou não são muito talentosos, para que não houvesse divisão no corpo de Cristo. É o que diz o apóstolo Paulo. Deus criou os membros com igual importância. Os criou como ele quis, em sua sabedoria, e lhes deu uma função como ele, em sua sabedoria, também entendeu ser o melhor. Veja aqui mesmo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando no versículo 11 a palavra do Senhor diz: um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Deus tem capacitado a sua igreja com diferentes dons, habilidades espirituais. Mas não nos esqueçamos, ele é o autor de todas essas capacidades. Como ele faz isso? Ao seu modo, segundo a sua santa e soberana vontade. Ele faz isso como ele quer. Ele dá a cada membro uma função. E porque conhecemos o amor de Deus e também a sua sabedoria, devemos reconhecer que ele tem feito o melhor pelo seu corpo vivo, que é a igreja, ao dar a cada membro a capacidade que ele tem dado no tempo, na época em que ele mesmo tem levantado cada membro desse para servir no corpo. Vejam o versículo 18 desse mesmo capítulo, quando mais uma vez, depois que o apóstolo Paulo diz:
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse apenas ouvido, não teríamos olfato? Então, no versículo 18 é dito: mas Deus dispôs os membros. Deus, o Criador do corpo, selecionou cada membro como quis, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Questionaremos Deus? Teríamos nós ideias melhores do que as de Deus? Segundo a palavra de Deus, não se discute a importância de cada membro do corpo. Todos eles honram o corpo, até aqueles que parecem de menor visibilidade. Veja o versículo 22 desse mesmo capítulo, quando, provavelmente referindo-se aos órgãos sexuais, que, claro, são cobertos pela roupa, o apóstolo Paulo diz assim: os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Aquilo que nem aparece, a honra de reproduzir, de fazer com que nasçam descendentes, é dada a órgãos que sequer são vistos no dia a dia, mesmo quando não aparecem em público. Os membros, os mais simples, os mais humildes da igreja, são sim dignos de honra e devem ser reconhecidos em seu valor. Aqui está a fundamentação bíblica completa nessa analogia maravilhosa entre a igreja e o corpo, para que então seja lançado o grande mandamento: não deixem que haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros tendo igual cuidado uns dos outros, ou cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Ah, meus irmãos, homens e mulheres, jovens e idosos, aqueles que têm muitos recursos financeiros e os mais humildes também, os instruídos e os analfabetos, crentes antigos, novos convertidos, todos devem ser valorizados. Se você está num grau de importância a olhos humanos elevado, afaste-se da prepotência e do orgulho. Você não seria coisa alguma sem o Criador do corpo. Se você, por outro lado, vive num complexo de inferioridade, reclamando que você é pequeno, que ninguém te nota, que o que você faz não é valorizado, lembre-se que você está servindo ao Senhor. Você não está servindo a homens, você está servindo a Deus. Portanto, o seu serviço é sim importante. O mandamento diz: cuidem uns dos outros. Cuidar do outro e ser cuidado pelo outro deve nos levar sempre a dar toda a glória ao Criador do corpo. Se Deus criou o membro que é muito notado e o membro que é pouco notado, ele deve ser glorificado ao lembrarmos de todos os membros. O Criador do corpo é mais importante do que qualquer membro por ele criado, qualquer membro do corpo. Vamos voltar ao início da carta primeira aos Coríntios? Dessa primeira carta, no capítulo 3, versículos 5 a 8, e aqui a palavra do Senhor nos mostra algumas perguntas que Paulo, da parte de Deus, faz àquela igreja em que existia, sim, graus de importância dados pelos homens, mas não com a concordância do Senhor. 1 Coríntios 3, versículo 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Qual é a importância deles? A importância deles está em terem sido chamados pelo Senhor. Versículo 6, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta, Paulo, é alguma coisa, nem o que rega, Apolo, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O apóstolo Paulo diz: eu não quero ser reverenciado por um partido dentro da igreja, porque então o corpo estará partido. Por que fazer isso também com o irmão Apolo? Apolo, admirado
por sua capacidade na pregação, por suas muitas habilidades. Eu que tenho sido admirado, diz o apóstolo Paulo, por muitos, por conta das cartas que escrevo e do trabalho apostólico pioneiro que tenho realizado. Não sou nada, Apolo nada é, tudo é o Senhor, o Criador do corpo, e a nossa glória está em fazermos parte do corpo. Creio nisso, irmãos. Creio de todo o coração. Todo crente que é membro da Igreja de Cristo já é honrado por ter sido aceito pelo Senhor, por fazer parte da sua igreja, por ser a nação do Senhor, o povo de Deus, o corpo de Cristo, por ser um galhinho, um ramo da videira verdadeira que é Cristo. Portanto, meus irmãos, para que nos cuidemos, precisamos dar toda a glória a Deus. Precisamos reconhecer que todos os membros foram criados por Deus. São úteis porque Deus os capacitou. Porque toda a criação denuncia a grandeza do seu Criador. A diversidade no corpo de Cristo nos fala de um Deus sábio, de um Deus poderoso, de um Deus que tudo faz segundo a sua vontade. Portanto, para que nos cuidemos, precisamos reconhecer que todos nós fomos criados por Deus e damos glória a Deus na medida em que existimos e operamos no corpo de Cristo. O texto bíblico também nos leva a compreender que ter cuidado do outro, ou termos cuidado uns dos outros, uns em favor dos outros, é valorizar o trabalho de cada membro do corpo. Você tem feito isso? Todo chamado de Deus é um chamado divino, é um chamado valioso. Você tem valorizado o chamado de cada irmão? Aquele que Deus chamou para o ensino, aquele que Deus chamou para a hospitalidade, aquele que Deus chamou para a administração, aquele que Deus chamou para a profecia. Nós devemos valorizar o chamado de todos. Voltando ao texto que lemos inicialmente, a palavra do Senhor está dizendo que devemos cooperar os membros uns com os outros. Devemos operar juntos. Devemos valorizar o chamado do outro, o ministério que o outro tem realizado. Se ele foi incluído pelo Senhor na comunidade dos crentes, se ele ou ela é membro da igreja, se foram eleitos pela igreja, se estão desempenhando um serviço de valor no corpo, reconheçamos o valor do ministério e reconheçamos os resultados alcançados pelo trabalho de cada membro do corpo. Imaginem, meus irmãos, o que é uma partida de futebol profissional. Um estádio lotado, profissionais da imprensa, profissionais de saúde, profissionais da limpeza, profissionais da segurança pública, profissionais do ramo de alimentação, técnicos, jogadores, juízes. Muita gente envolvida no espetáculo desportivo. E existe uma figura que normalmente não é lembrada pelo nome. Existe uma peça desse espetáculo que normalmente não é destacada, que é o gandula. Normalmente é um adolescente ou jovem que é responsável por buscar as bolas que saem das linhas que demarcam o campo da partida e devolverem as bolas para aqueles que estão jogando. Os gandulas, são importantes. Imaginem se os gandulas não trabalhassem, não existissem. Como seriam atrasados os jogos, como perderiam a dinâmica. Faltaria uma peça simples, pouco valorizada, mas importante e indispensável. Acredite, todos os membros do corpo honram o Criador e têm a importância que Deus lhes deu para que o corpo continue caminhando e cumprindo a sua função. O texto bíblico nos diz ainda que devemos auxiliar aqueles membros do corpo que estão enfermos. A palavra do Senhor diz que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Ou seja, o câncer num dedinho do seu pé pode fazer com que o seu cérebro, invejável, cheio de capacidade, morra junto com o corpo tomado pelo câncer.
Então, se um membro do corpo está sofrendo, todos acabam sofrendo. Na verdade, a palavra de Deus aqui não está em primeira mão dizendo se ele está sofrendo, sofra com ele. Não, está constatando, se ele sofre, você também já está sofrendo. Independe do que você pense, do que você queira fazer ou deixe de fazer. Se um sofre, todos sofrem com ele. Da mesma forma, se um membro do corpo é honrado, com ele todos se alegram, se regozijam. Portanto, temos o dever de observar esse mandamento da mutualidade, ajudando cada membro do corpo a vencer as suas dificuldades. Eu sei que numa igreja como a nossa, com quase 800 membros, se reunirmos na sede e nas congregações, todos os que estão no entorno da igreja, membros e frequentadores, aqueles que são influenciados por nós, temos muita gente, mas busque identificar aquelas pessoas que estão mais distantes de você. Busque identificar aqueles que estão enfrentando dificuldades físicas. Auxilie. Dificuldades na vida espiritual. Ajude. Dificuldades emocionais. Ampare. Dificuldades intelectuais. Disponha-se a ajudar esse membro a superar as suas limitações, a fim de que todo o corpo seja saudável e Deus seja glorificado. É um mandamento bíblico excelente. Devemos nos cuidar, devemos cuidar uns dos outros. Essa é uma analogia, como eu já disse, maravilhosa. A igreja é comparada a um corpo. Claro que um corpo muito mais excelente do que o corpo que cada um de nós tem, porque é o corpo de Cristo, cujo cabeça é o próprio Cristo. Escolhida a igreja pelo Senhor, é o seu corpo vivo neste mundo. Mas a igreja só pode ser um corpo, porque ela é composta de muitos membros. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Devemos, portanto, reconhecer que não haveria igreja sem aquele membro que parece um dedo midinho, ou parece o apêndice, ou que parece ser o coração, ou que parece ser o estômago, ou que parece ser o nariz, ou a orelha, ou que parece ser o olho. Nós devemos cuidar de todos, daquele que nos lembra o apêndice e daquele que nos lembra o coração, em qualquer circunstância. Como esquecer de Romanos 12, versos 15 e 16? Esse texto precisa ser mencionado aqui agora. Romanos capítulo 12, versos 15 e 16. A palavra do Senhor nos diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Regozije-se com aquele que está sendo vitorioso, com aquele que está fazendo o seu trabalho com sucesso, com aquele que é honroso aos olhos de todos. Mas chore com quem está abatido, cansado, frustrado. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aqui a palavra do Senhor recomenda aos crentes que observem certas atitudes para que vivam de modo coerente com a fé que abraçaram. Alegrem-se com os membros que vitoriosamente já estão alegres. Mas chorem, coloquem-se ao lado, sintam a dor daqueles membros que estão enfermos. A recomendação da palavra de Deus é: cuidem de modo igualitário uns dos outros. Que Deus nos ajude a não apenas reconhecermos o valor desse mandamento, mas a também desejarmos vivenciá-lo. Os frutos serão colhidos. O corpo será mais saudável, mais forte, mais bem-sucedido, na medida em que cada membro for auxiliado, valorizado e tiver espaço para honrar o Criador do corpo. Vamos orar em favor disso? Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de livremente estudar e proclamar a Tua palavra também na internet. Permita, Senhor, que os Teus servos não abram mão de regularmente ler a Tua palavra e aplicar à sua própria vida o ensino da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse grande ensino. Não fosse assim, não existiria igreja.
não observássemos esse mandamento, estaríamos com as nossas portas fechadas há muito tempo. Mas sabemos, ó Pai, das nossas indisposições, das nossas resistências à Tua vontade. Por isso pedimos-te, ó Deus, dê-nos poder para vencer todo orgulho, toda soberba, toda prepotência, valorizando cada membro do corpo. Ajude também, irmão, ó Deus, o irmão que é invejoso, para que ele se alegre com a vitória daquele irmão que tem aparecido em público, realizando o teu trabalho. Ó Deus, seja com aquele que se considera inferior, pequeno. Ajude-o, ó Pai, a lembrar que pouco nas tuas mãos é muito sim, assim como o Senhor valorizou a pequena oferta da viúva pobre. O Senhor valoriza e dá grande resultado à vida daquele que é uma pequena oferta em tuas mãos. Nós te pedimos, ó Pai, nos ajude como igreja a vivenciarmos esse mandamento, a fim de sermos achados pelo Senhor, cooperando, demonstrando cuidado uns em favor de outros no corpo que é a igreja. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa igreja existe e apesar das nossas limitações, o Senhor nos tem dado amor, nos tem dado o desejo de viver unidos e juntos cooperando, vermos o teu reino crescer aqui em Divinópolis e em toda a terra. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha oração é que você continue estudando a palavra de Deus. Você continue mergulhando nesse manancial de verdades eternas. E que você sempre se deleite no Senhor, que é o autor da bendita palavra. Antes de me despedir dos irmãos, eu quero agradecer de todo o coração ao empenho dos irmãos para que aumentem aqueles inscritos do nosso canal do YouTube. Mas precisamos mais, irmãos. Por favor, queridos irmãos, divulguem isso. Peçam a outros para que se inscrevam no canal PIB Divinópolis. E no próximo sábado, não deixe de acompanhar as nossas lives pelo Instagram. Às 17 horas, o Ministério de Música contará com a participação da irmã Westney, uma das integrantes da comissão que elaborou o Inário para o Culto Cristão. Às 19 horas, o Ministério da Família também nos trará uma palavra especial, contando com a presença do pastor Eber, da Igreja Batista Sinai, em Salvador, na Bahia. E às 8h30 da noite, nós contaremos também com a participação de muitas outras pessoas que integram a nossa juventude na live da nossa juventude. A cada semana, um convidado especial. E nessa semana não será diferente, às 8h30, no Instagram da Juventude da Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Quero agradecer a todos também pelas doações, a fim de que possamos auxiliar aqueles que têm fome. No mês de abril, todas as pessoas que foram indicadas por membros de nossa igreja receberam cestas básicas. Faremos isso mais uma vez agora em maio. Faça contato com a Ruth, nossa secretária, e deixe lá na PIB a sua doação. Se você não pode doar uma cesta básica, doe um item, doe 2 itens da cesta básica. Mas se você não pode doar coisa alguma e você precisa, fale com a Ruth ou fale com o Ministério Diaconal. Nós queremos te auxiliar. E pensando no próximo domingo, quando renderemos graças a Deus pelas mães, no domingo pela manhã, eu quero pedir a você que envie para o e-mail do pastor Petrônio ou para o WhatsApp da PIB uma foto da sua mãe ou uma foto sua com a sua mãe. Mas não esqueça, essa foto precisa ser enviada até amanhã, sexta-feira, meio-dia. Uma foto sua com sua mãe ou uma foto só da sua mãe. Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz na presença do Senhor. Vamos cantar nesse momento o hino Pai Faz-nos Um, 564, do Inário para o Culto Cristão.